Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por sua graça, sua bondade, a sua misericórdia. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Mais uma vez, meus irmãos, vamos ler um texto nas Escrituras Sagradas. 1 Samuel capítulo 30. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 30. Glória a Deus. Quando você encontra, eu quero aqui dizer da minha alegria de mais uma vez poder cultuar ao Senhor e esta oportunidade de poder compartilhar com os irmãos uma porção da palavra do Senhor. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Juscelino. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor, de toda a sua família. Seu irmão João Batista, pelo convite, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 30, quem encontrou, diga amém. Versículo 1 a seguir diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziglag, e tinha ferido a Ziglag e a tinha queimado a fogo, e tinha levado cativa as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Glória a Deus. Muito obrigado, só até aqui. Deixe tomar os vossos assentos. Obrigado pela atenção. Amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler está inserido dentro de um contexto em que Davi estava fugindo de Saul. E nessa fuga de Davi, para não ser alcançado por Saul, ele vai se refugiar em um lugar por nome de Gate, na terra dos filisteus, cujo nome do rei daquela cidade era Aquis. A Bíblia diz que Davi agrada aos olhos de Aquis, rei de Gate, a tal ponto de Gate planejar, projetar acerca de Davi. E a Bíblia diz que Gate olha para Davi e se agrada tanto dele, pela sua confiança. Davi transmitia tanta confiança para este rei Aquis, que no capítulo 27, no versículo 12, Gate chegou à seguinte conclusão: Davi será o meu servo para sempre. Para quem foi chamado para ser rei de Israel, agora ele está sendo projetado por esse rei Aquis para ser um servo dele para sempre. Quem foi chamado para governar, Aquis projeta Davi agora para ser um seu servo para sempre. Por incrível que pareça,
a Bíblia diz que esse projeto de Aquis não se concluiu, pois o período que Davi ficou na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. A Bíblia diz que Davi, se refugiando agora de Saul, Aquis e os príncipes dos filisteus planejam uma guerra contra Israel. E Davi agora também planeja, juntamente com os filisteus, guerrear contra os seus irmãos israelitas. Quando eles partiram para a peleja, a comitiva de Davi e os seus soldados vinha na retaguarda. E quando os príncipes filisteus perceberam Davi na guerra, eles perguntaram: o que faz esse hebreu no nosso meio? E Aquis vai falar para os príncipes que ele foi para lutar contra os seus irmãos israelitas. Mas a Bíblia diz que isso não agradou os olhos dos príncipes dos filisteus, porque eles entenderam que poderia que Davi, no meio da peleja, se voltasse contra os filisteus. É quando Aquis se volta para Davi e fala desse desagrado dos príncipes dos filisteus, e para que ele pudesse voltar. Quando Davi vai se refugiar na terra dos filisteus, Davi chega para o rei Aquis e pediu uma terra para morar. E a terra que Aquis dá para Davi é uma cidade no sul de Judá, por nome de Ziglag. Essa cidade, ela pertencia aos termos de Israel, mas ela estava sendo governada pelos filisteus. E Davi agora, com os seus homens, seus 600 homens, vão voltar para a sua cidade por nome de Ziglag. E quando Davi e seus homens chegam em Ziglag, eles tiveram uma surpresa desagradável, pois a Bíblia diz que depois de 3 dias de caminhada de Gate para Ziglag, quando eles chegaram, eles perceberam que a cidade havia sido invadida, queimada a fogo, e as suas mulheres, o patrimônio que mais Davi amava, as suas mulheres e os seus filhos, haviam sido levados cativo pelos amalequitas, um velho inimigo do povo de Israel. Desde o capítulo 17 do livro de Êxodo, que esse povo batalhava e guerreava contra o povo de Deus. Não é um inimigo desconhecido, é alguém que Israel conhece muito bem. Como que é as suas estratégias, como eles gostavam de atacar o povo de Israel. A Bíblia diz que eles atacavam o povo da retaguarda, os mais fracos. Então Amaleque, ou os amalequitas, eles têm estratégia para lutar contra o povo de Deus. E essa estratégia ele vem usando dia após dia na vida do povo de Deus. O que caracteriza Amaleque é a sua covardia. Ele é um inimigo covarde. Perceba que a Bíblia diz que eles vão atacar Ziglag,
eles vão invadir Ziglag, porque eles procuraram se informar acerca da guarnição de Ziglag. Amaleque é inteligente. Amaleque tem uma certa inteligência. E sabendo que Davi estava ausente de Ziglag, sabendo que Ziglag estava desguarnecida, eles vão atacar Ziglag. Quando é que Amaleque vai entrar em Ziglag? Não na presença de Davi, não na guarnição dos seus soldados. Eles vão atacar Ziglag na ausência de Davi. Eles vão atacar Ziglag na ausência da guarnição que protegia a cidade. Porque Amaleque sempre atacou assim na covardia. E Amaleque, ele procura se informar acerca da minha vida, acerca da sua vida. E nessa investigação, Amaleque descobriu que Davi estava ausente de Ziglag para poder atacar. Olhe para cá, meus irmãos. Nós temos um inimigo. Nós temos inimigos que lutam dia por dia contra a nossa vida. E o inimigo das nossas almas, o inimigo da nossa família, ele conhece, aleluia, a nossa vida. Ele procura se informar acerca de nós. E ele sabe da nossa ausência. Amaleque sabe da ausência de Davi em Ziglag. Aleluia. E ele ataca na nossa ausência. Aleluia. O nosso inimigo sabe quando Ziglag está desguarnecida, quando Ziglag está sem guarda. O inimigo das nossas almas, ele sabe da nossa ausência. O inimigo das nossas almas, ele sabe da ausência na oração. Ele sabe da ausência da guarnição e da ausência da vigilância na nossa vida. E nessas horas que ele projeta atacar a nossa vida, a nossa família, na nossa ausência, na ausência da oração. O inimigo das nossas almas, ele sabe muito bem quanto tempo faz que a gente não ora. Aleluia, ele sabe da nossa ausência de comunhão com Deus. O Amalequita, ele sabe da tua ausência na oração. Aleluia, ele sabe da tua ausência no lugar do secreto. Ele sabe quanto tempo faz que você não lê a Bíblia, que você não pratica a Bíblia. E é neste momento de ausência que ele vai atacar. O Amalequita, ele sabe da tua ausência no relacionamento entre você e o seu filho. Ele sabe quanto tempo faz que você não dialoga, que você não conversa com o seu filho. O Amalequita, ele sabe quanto tempo faz que você não conversa com a sua esposa. Então é na nossa ausência que o Amalequita ataca. Aleluia. Aleluia. Na ausência de Davi, na ausência dos nossos relacionamentos, na ausência da oração, aleluia, ele sabe quando Ziglag está desguarnecida. Ele sabe quando Ziglag está com as portas abertas. Ele sabe quando Ziglag está sem resistência. Aleluia. Ele sabe quando nós não temos resistência para resistir ele. Aleluia.
que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, irmão, é uma retaliação. Repita comigo, uma retaliação. Davi, no capítulo 27, versículo de número 8, a Bíblia diz que Davi subia para atacar os amalequitas quando ele estava na terra dos filisteus. Quando Davi estava na terra dos filisteus, ele fazia guerra contra a amalequita, ele matava a amalequita, ele atacava a amalequita. Aleluia, o mundo espiritual é coisa séria. Reino de Deus é coisa séria. Aleluia, nós vivemos em uma guerra constante. Como diz nosso pastor de vez em quando, a vida cristã não é um parque de diversão. Aleluia. O que está acontecendo aqui é retaliação. Davi atacava os amalequitas e deixava Ziglag de porta aberta. Davi fazia guerra contra os amalequitas e deixava Ziglag desguarnecida. O que vai acontecer? A amalequita vai vir com toda a força, com todo o ímpeto contra Ziglag. Ele vai querer se vingar contra Davi. Ele vai querer se vingar contra as guerras que Davi fazia contra eles. Ele vai querer, aleluia, vingar-se do prejuízo que Davi dava para os amalequitas. Aleluia, irmão. Você acha que você vai fazer a obra de Deus? Você acha que vai pregar a palavra de Deus, ganhar almas, aleluia, tirar almas das mãos do diabo, do reino das trevas, e isso vai ficar barato? Aleluia. Você acha que você vai aconselhar vidas que está sendo destruída? Você acha que você vai ser usado como instrumento de Deus para aconselhar casal que está quase se divorciando, e essas coisas vai ficar barata? O diabo vai vir com todo ímpeto para querer te destruir, e se ele não te destruir, ele vai atacar quem é mais fraco na tua casa. Ele vai atacar quem está na retaguarda, quem é menos resistente. Aleluia, aleluia, aleluia. Você acha mesmo que você vai dar prejuízo para o reino das trevas e o diabo não vai se levantar? Que ele não vai querer invadir a tua Ziglag? Aleluia. Que ele não vai querer escravizar os teus, desviar os teus. Aleluia. Você acha mesmo que você vai pregar contra o pecado, que você vai orar por vida, interceder por vida, e o diabo vai deixar isso barato? Ele não pode pegar Davi, mas ele vai pegar os filhos. Ele não pode pegar Davi, o seu soldado, ele vai pegar as mulheres. Aleluia. Isso é muito sério. É por isso que Ziglag não pode ficar sem guarnição. É por isso que Ziglag não pode ficar sem a nossa ausência. Aleluia. É por isso que Ziglag não pode ficar sem a ausência da oração, da vigilância, porque é nessas horas que o amalequita vai entrar. Aleluia. Eu tive a experiência, aleluia, de conviver, de contemplar, aleluia, acontecimentos, aleluia, que me deu experiência. Aleluia, eu tive a experiência de ter amigos, de conviver com pessoas que saíam para pregar,
que viajava para pregar na itinerância, aleluia, por semana, por 15 dias, por mês, e saía brigado com uma mulher, aleluia, deixava, aleluia, a família de qualquer jeito, brigado com uma mulher, aleluia. E sabe qual foi o mais lamentável resultado? Aleluia, filho na prostituição, filho nas drogas, divórcio. Diga misericórdia. Aleluia. É aí que a gente aprende que não adianta a gente ser vitorioso lá, se a gente é derrotado dentro de casa. Aleluia. Não adianta fazer aqui se a casa está uma bagunça, desorganizada, desguarnecida. Aleluia. É por isso que a casa tem que ter resistência, tem que ter a presença de Davi. Aleluia, tem que ter guarda para resistir a Malequita. Não deixa a tua Ziglag desguarnecida. Você pode até sair, mas deixe Ziglag, aleluia, com uma guarda. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória. Aleluia. Isso que a gente entende alguma situação, porque algumas coisas se acabam, porque algumas coisas se destroem, porque algumas coisas chegam ao fim. Muitas vezes é por causa disso aqui. É Ziglag sem guarnição, Ziglag sem resistência. Davi, seus moços, 600 homens vão chorar até não haver mais força para chorar. A Bíblia diz que os homens estavam tão amargurados, tão angustiados, olhando a cena, Ziglag em fogo, as portas em fogo, filhos levados cativos, mulheres presas. Eles olharam para Davi e disseram assim: a culpa é de Davi, vamos apedrejar ele. O texto diz: porém Davi se reanimou no Senhor. Aleluia. Davi também estava angustiado. Davi também estava sentindo uma amargura pelo peso da perda, pelo tamanho da perda. Mas Davi não se deixou levar pela amargura e pela angústia. Aleluia. Davi buscou se fortalecer no Senhor, porque o sofrimento, a angústia, a tribulação, os momentos difíceis, ela pode fazer duas coisas com a nossa vida. Ela pode nos tornar uma pessoa revoltada com outras pessoas, aleluia, a tal ponto da gente ficar procurando quem é o culpado de tudo isso, da situação que eu estou passando. E a outra coisa que pode acontecer é a gente procurar se fortalecer, se reanimar, se aproximar, tirar lição, chegar mais perto de Deus e até a fonte, procurar resolver o problema. Aleluia. É o que Davi faz. Ele se reanima, se fortalece. Ele vai até a fonte.
Diz assim: não adianta eu querer ficar amargurado, me revoltar com quem quer me apedrejar. Se fortaleceu. Aí a Bíblia diz assim: levaram todos cativos, mas não mataram, deixaram com vida. Menos mal. A Bíblia diz assim para o sacerdote Abiatar: traz o éfode, para que eu consulte ao Senhor. Eu acho isso incrível, simples, mas incrível para mim. Porque Davi, ele era um homem forjado na guerra, habilidoso na guerra, conhecia de estratégia de guerra como ninguém, habilidade para lutar, habilidade com lança, com espada. Sabia armar emboscada, como colocar o inimigo em emboscada, experiência de guerra. Os homens de Davi nem se contam. Um homem só dos guerreiros de Davi, com uma lança, venceu 800 de uma vez. Imagine. Para que consultar a Deus, Davi? A gente já sabe o que fazer. É ir atrás dos inimigos, perseguir o inimigo. Não perca tempo, Davi. Eu preciso consultar a Deus. Eu preciso da direção de Deus. Aleluia. Por mais que eu tenha habilidade, a direção de Deus é mais importante na minha vida. Aleluia, porque o que faz eu ser vitorioso todas as vezes foi o fato de eu consultar a Deus, foi o fato de Deus me direcionar. Aleluia, o que falta muitas vezes na nossa vida não é habilidade, não é sabedoria, não é conhecimento, não é saber o caminho. O que falta é direção. O que falta é direção, é saber quando Deus manda, quando Deus não manda, até aonde ir, aonde não ir, é direção de Deus. Aleluia, aleluia. Como se Davi estivesse dizendo: as minhas habilidades, o meu conhecimento de guerra não fez com que eu chegasse ainda no estágio do automático. É triste, mas é realidade. Muitas vezes a gente passa tanto a conhecer, a gente tem tanta habilidade, a gente conhece tanto de estratégia, a gente tem tanta experiência, a gente não consulta mais a Deus. A gente domina tanto a Bíblia que a gente deixou de ser dominado por ela. Aleluia. A gente sabe de tanta coisa que a gente passou a viver no automático. A gente pouco importa para a direção de Deus. Aleluia. A gente nem se prepara mais, porque a gente tem habilidade, a gente tem conhecimento. Aleluia. Mas Deus manda nos dizer: ainda é necessário consultar a Ele. Aleluia, ainda é necessário ser dependente dEle. Aleluia, saber da sua direção. Oh, glória. E para nós encerrar, aí Davi consulta Deus e Deus diz assim, responde para Davi: persegue, e de certo irá alcançar, e tudo libertarás. Pode ir, Davi, que tu vai alcançar os teus inimigos, e tudo vai libertar. Davi vai, no caminho, Davi encontra um servo egípcio que os amalequitas tinham deixado, meio doente, quase morto.
Davi dá comida, ele se revigora e ele mostra o caminho, por onde é o caminho, por onde eles tinham ido. Eu estava usando o servo que estava quase para morrer para dar direção para Davi. Aí eles vão se deparar com um obstáculo. Versículo 10: perseguiu-os Davi, e eles, os 400 homens. Não, versículo 9: partiu, pois, Davi, e ele e os seus 600 homens, como eles se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde pararam os que ficaram para trás. Diga assim: ribeiro, mais forte, ribeiro de Bessó. Quando eles se deparam com esse ribeiro, alguns comentaristas dizem que era o tempo da cega, o tempo que esse ribeiro estava cheio, transbordante, com a correnteza muito forte. Aí, a Bíblia diz que 200 homens olharam para o ribeiro de Bessó, cheio, transbordando, correnteza forte, cansado do caminho, disseram assim: nós não podemos prosseguir, estamos cansados. A Bíblia diz que ele estava exausto, cansado, exauridos. E a Bíblia diz que 200 ficaram para trás. Deus falou assim: vai, tu vai alcançar, eu vou te dar vitória. Só que Deus não falou do ribeiro de Bessó para eles. E todos nós, eu lendo esse texto, Deus diz assim: todos nós temos um ribeiro de Bessó para vencer. Todos nós temos um ribeiro de Bessó onde a nossa resistência é provada. Ou a gente fica, ou a gente prossegue. Ou a gente vence esse ribeiro de Bessó, as correntezas dele, ou os nossos vão ficar lá do outro lado, escravizados pelos inimigos, cativos na mão dos inimigos. Davi diz assim: já que vocês 200 não conseguem ir, fica com as bagagens, e nós, os 400 homens, vamos atravessar o ribeiro de Bessó. Aleluia! Glória a Deus! Quer ver os teus libertos das mãos dos inimigos? Vence o teu ribeiro de Bessó. Aleluia! Quer ver os teus livres? Vença o teu ribeiro de Bessó. Eu orei quase 8 anos pela convenção da minha mãe. Aleluia. Oh, glória. Eu orei quase 8 anos para ver a minha mãe liberta. Mas é gratificante. Aleluia. Quando a gente vê levantando a mão e dizendo: eu também quero seguir o caminho que tu segue, eu também quero Jesus que tu aceitou. Aleluia! Oh, glória! É gratificante. Aleluia! A gente vê os nossos libertos das mãos dos amalequitas. Se coloque de pé em nome de Jesus.